Olá, estamos de volta com mais um vídeo aqui para nortear você a respeito do desenvolvimento da atividade MAPA da disciplina Fundamentos e Arquitetura de Computador. Tá bom? Então pegue o seu rascunho, pega a sua caneta, ou a sua lapiseira e vem comigo que eu vou explicar como é que se extrai a expressão de um circuito, tá? Então vou mostrar aqui o circuito e como é que faz para extrair a expressão lógica desse circuito, tá certo? Então nós vamos faz parte da atividade. Então, para você que tem dificuldade, venha comigo, tá bom? Venha comigo e anota aí, tá bom? Então, corta aqui, eu fiz um PowerPoint aqui para você, como que se faz. Tem aqui o circuito, tá? O circuito aqui. E vamos ver como é que se faz, tá? Primeira coisa, você tem que ver as entradas, tá? Daqui temos a entrada A, B, C e D, tá? As portas, aqui temos porta-note, nós temos também a porta end e tem que tomar cuidado, tá, gente, para não trocar as entradas, tá? Então nós temos aqui um NOT. Da onde que vem esse NOT, tá? Então fique atento aí que a gente vai fazer essa questãozinha aí, tá? Que cai muito em concurso, né? Parte de eletrônica, né? E o concurso aí, dependendo do concurso, é tema, cai esse tipo de questão. Que inclusive eu peguei um aleatório ali, só para mostrar para vocês como é que se faz o nível de questão de concurso, tá? Então vamos lá, vamos começar. Então como é que se faz? Nós temos aí esse circuito, tá? Você vai fazer a seguinte análise. Tu vai começar sempre da esquerda para a direita, tá? Vai fazer sempre essa análise. Começando então, nesse caso com o NOT, depois vamos fazer o OU e por fim vamos ver o que sai ali no END, né? Na saída principal, tá? Então você vai tomar cuidado, como eu disse, para você não trocar aqui as entradas aqui, tá? Então você pega o que está na porta, tá? Você vê aonde que essa porta está ligada, tá? Então eu tenho aqui esse NOT e esse NOT está ligado na entrada A. Então ele sai aqui, entra A aqui e sai um não A aqui, tá? Ou A barrado, como você quiser chamar, tá? Então esse outro NOT aqui, esse segundo NOT aqui, também está ligado no A, tá? Então você segue aqui a linha. Você viu que quando ele tá na entrada, ele tem uma bolinha aqui, né? Então isso indica que essa porta, graficamente, que essa porta está conectada naquela entrada. Que se tivesse em outra entrada, essa bolinha, por exemplo, se esse A aqui tivesse no B, essa bolinha aqui estaria no B, tá? Então, essa bolinha se entende-se como um conector, tá? Também aqui entra A e sai A barrado, tá bom? E aqui esse NOT também, né? Esse NOT aqui, né? Se você seguir ele, vai dar no A também. Então,
entra A e sai A barrado. Tá bom? Então, você verifica aí que não tem segredo. Só tem que ter muita atenção, tá? Então, o segundo passo, o primeiro passo a gente já fez, que é fazer a primeira porta aqui, tá? A expressão da primeira porta. Agora vamos para a expressão, vamos fazer a segunda porta. Essas três portas ou, tá? Então, a gente observa aqui o que entra, as entradas dessa porta, tá? Então, a gente faz essa análise, o que está entrando na porta. O que está entrando na porta é o A barrado, tá? Na primeira entrada aqui. Na segunda entrada, eu sigo ele e vejo o que é a entrada C. Então, a saída desse O é o A barrado ou C, tá? Tá aqui. A barrado ou C, tá bom? Então, mesma coisa aqui, né? Então, aqui a gente tem o A barrado, né? Porque aqui é o A, né? Passou pela porta ou e saiu aqui um não A, tá? Ou A barrado, tá? E é esse A, é o A barrado que entra aqui no OU, tá? Então, aqui no OU, a expressão aqui é o A barrado ou B, tá bom? E a mesma coisa aqui. Entra o A barrado e aqui eu sigo aqui a linha aqui e vai lá no D. Então, aqui nessa saída, sai A barrado ou D, tá? Então, fazendo isso, vamos para a terceira etapa, né? Terceira etapa. A terceira etapa é a saída sempre observando o que entra na porta. Então, aqui eu tenho o A barrado mais C entrando em uma das entradas da porta. Eu tenho o A barrado mais B, né? Ou B, né? O A barrado ou C. Aqui eu tenho A barrado ou B. E aqui eu tenho o A barrado ou D, tá? Entrando aqui no C. Então, a minha saída principal desse circuito é o A barrado ou C e A barrado ou B e A barrado ou D, tá? Aqui daria para simplificar, né? Aqui seria A barrado e, abre parêntese, C ou B ou D. Essa seria a simplificação. Daria no mesmo resultado. Tá bom? Tá? Então, vamos... Mataram essa questão? Qualquer coisa, volta o vídeo aí e segue o barco, tá? Então, vamos para a segunda questão. Segundo exemplo aqui. Nós temos três entradas agora. Nós temos três entradas. Tá? Eu tenho três entradas. E esse circuitinho aí para a gente brincar um pouco. Então, sempre lembrando, verificar sempre da esquerda para a direita. Regra geral, sempre analisar da esquerda, o teu circuito da esquerda para a direita. E sempre colocando a saída, as expressões de saída de cada porta, para você não errar, diminuir a possibilidade de erro, tá? Aí você fala, mas Léo, eu sei fazer de cabeça, só olhando assim eu já sei fazer a expressão. Se você se sente seguro, você faz, tá? O que eu estou ensinando aqui
é para você que está iniciando, tem dificuldade, tá? Para não abrir precedência para o erro, tá bom? Então sempre assim, sempre da esquerda para a direita e mapeando ali, colocando ali a saída de cada porta, tá? Então, neste caso em tela, eu faço primeiro o ou ali, né? Tem uma porta de negação ali. Daí depois eu faço os dois ends, tá? E por fim eu faço o OR ali, tá? Sempre cuidando ali as precedências, o que vem primeiro, tá? Então o que vem primeiro ali é o OU, depois vem o AND, os dois ANDs e fecha no OU, tá? Então eu tenho aqui o OU aqui. O meu OU está ligado aqui no C, né? No C, tá? Então você observa ali que o ponto o mais clarinho, ó, o mais clarinho aqui, ó, ele passa todo mundo aqui, ó, e vem aqui, ó. E aqui também, aqui, ó, passa por cima aqui, então ele não tá ligado. Aqui não tá ligado no C, tá ligado no B. A mesma coisa aqui, ó. Você observa que o cinza mais clarinho, o cinza está sobre o C, tá? Agora aqui essa entrada aqui está ligado no A. Vê que o cinza sobressai o B e o C, tá? Então você vai poder se deparar com isso. Essa imagem, ela é colorida. Ela é colorida. Deixa eu ver se eu consigo dar ela aqui para vocês. Não, eu mudei a cor. Ela é colorida. Deixa eu ver se eu consigo limpar ela. Aí, ó. Porque eu fiz o tive que mudar a cor porque para vocês verem o meu ponteiro, né, na imagem. Mas ela é assim originalmente, ó. Então você vê que o verde sobressai, ó. Vai lá pro A, tá? Ó. Então, sempre a precedência da esquerda para a direita, né? Então você pega aqui, faz uma análise da esquerda para a direita e faz as saídas por porta, tá? Então, nesse caso desse circuito, eu faço primeiro o OU, depois o AND, o primeiro AND, o segundo AND e por fim o OU, a porta OR, tá? Então, nesse caso, eu começo pelo OU aqui. Então, nesse OU, ele está ligado no C. Então, o que sai aqui é o C, o não C, ou C barrado, assim se você preferir chamar, tá? Então ele entra C e sai C barrado, tá? Aí eu venho para a porta end, tá? Sempre observando a entrada, de onde que tá vindo a entrada, tá? Tomando muito cuidado para não trocar. Trocou, errou, tá? Muito cuidado. Trocou, errou. Trocou, errou, tá? Então você vai fazendo a expressão por porta, fica mais fácil de você visualizar e assim diminui a chance de você errar, tá bom? Então nós já fizemos o primeiro
a primeira expressão aqui, né, que é o C barrado. Agora vamos aqui para a segunda. Aqui na segunda nós temos o seguinte: o que entra, quais são as entradas desse end? Esse end entra B, né? Entra o valor de B, a entrada B e a entrada C. Logo, a saída é o B e C. Tá bom? Certo? Anotou aí? Tá? B e C. Tá? E nesse end aqui, o segundo end aqui embaixo. Neste caso, uma das entradas aqui, passei aqui, é o A e o C barrado. Então, logo, a minha saída é o A e C barrado. Tá? Então, novamente eu falo para vocês, tomem cuidado para não colocar uma entrada errada. Saber de onde que vem, aonde que tá ligado, tá? Então, vamos lá. Vamos seguir, então. E eu fecho a minha expressão juntando as saídas, né? Então, aqui eu observo que entra aqui o B e o C, o A e C barrado aqui na segunda entrada, e na terceira entrada entra B. Logo, a minha expressão é B e C, ou A e C barrado, ou B, tá? Aqui as ordens dos tratores não alteram o produto, tá bom? Então, novamente eu falo, eu tô repetindo aqui, porque reza a lenda que a repetição leva ao aprendizado, tá? Leva à memorização. Então você faz porta por porta, porta por porta, e depois lá no final e vai montando conforme você for fazendo. Sempre analisando da onde que vem a entrada, né? E também cuidando para não pegar a porta errada. Tá bom? Então, fechamos nessa daqui. Tá? Agora vem essa daqui. Nós temos 4 entradas, ó, 3 end e um ou, né? E um or, tá? Veja que aqui essa particularidade aqui. Ele não pega, ele repete, né? Ele pega aqui. Ele poderia pegar aqui, tá? Mas não, olha bem aonde que ele tá pegando, tá? Você tem que tomar cuidado isso, tá? Ele não tem o padrão, tá? Ele poderia pegar aqui, só fazer um pouquinho aqui. Ele pegou aqui, poderia pegar lá do começo. Então tome cuidado. Por quê? Se aqui tivesse uma outra porta, você poderia errar, tá? É a mesma coisa aqui. Aqui, por exemplo, ó, por exemplo, aqui ele poderia estar ligado aqui antes de fazer a operação. Então você já iria errar. Então toma muito cuidado, tá? Para não trocar. E aqui também, ó. Nesse caso tá colorido, mas pode ser que você não pega colorido. Pega assim, ó. Quer ver? Eu vou mudar aqui para você ver como normalmente você vai encontrar o diagrama, né? Diagrama. Ó. Opa. Como você vai pegar o diagrama? Ó, como você pode pegar o diagrama. Coloca na tela. Você pode pegar o diagrama assim, tá?
Você pode pegar o diagrama assim. Então, você toma cuidado, pelo amor de Deus, tome cuidado para não trocar as portas nesse caso. Lembra da bolinha que eu falei para vocês? Então, a bolinha, ela é o conector, né? É o conector. Você veja que tem uma bolinha aqui, ó. Tem a bolinha aqui. Então, isso é um indicativo de conexão. Pode ver aqui que o A, ele é conectado lá no último end. Então, ele passa pelo fio, digamos assim, né? Vamos falar assim para você entender. O fio do B, o fio do C e o fio do D, e entra lá no último end, tá? Mas você repara, você observa que o conector está no A, tá? Tá bom? Como aqui, o conector está no B. Ó, o conector está no B. Aqui, o conector está no C, tá? E aqui não tem nada porque o que entra aqui é o D. Não tem nenhuma tratativa, ele não passa nem por uma porta antes. É como digamos assim, é o sinal puro, sem modificação, tá? Então, nós temos aqui, tá? Mas agora, sempre, volta a falar, regra geral, a precedência sempre da esquerda para a direita, tá bom? Então, você vai analisar os ends primeiro e depois finaliza a treta com o ou, tá? Então, deixa eu tirar a minha webcam aqui para a gente prosseguir. Então, você vai analisar porta por porta. Aquele primeiro end, esse primeiro end aqui, ele pega o A, né? O A e o B. Entra aqui. A primeira entrada entra o A e a segunda entrada entra o B. Logo, a saída é o resultado de A e B. Tá? Esse segundo end aqui, tá? Na primeira entrada, ele pega o B, na segunda entrada ele pega o C e na terceira entrada o D. Logo, sai B e C e D. Pegar a visão. Pegar a visão aqui. Pegar a visão. Então, esse end aqui é de 3 entradas. Esse segundo end. Esse primeiro end é de 2 entradas e o último de 2 entradas, tá? Tomem cuidado com isso, tá? Agora, aqui no terceiro end, ele pega o A, né? Olha aqui, pega aqui, ó. Segue a linha aqui, ó. Ele conecta lá no A. Tu pode ver que ele passa lotado, não tem a bolinha aqui no D, muito menos no C e nem no B. E tem a bolinha lá no A. Então, na primeira entrada aqui é A, e aqui na segunda entrada, ele conecta aqui no C. Logo, o que sai aqui é A e C. Tá bom? Resolvidos os ends, então a gente vai para a última etapa, que é o OU. Então, nessa primeira entrada do OU aqui, ele vem o AB, tá? Aqui nessa segunda entrada, o B e C e D.
e aqui nessa terceira entrada AC. Logo, a minha saída fica aqui, A e B, ou B, C e D, ou A e C. Tá bom? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, é só me chamar lá no grupo, tá? Agora vem esse exercício, que é de um concurso. Olha só, cada eletrônica. O trecho de um circuito lógico utilizado aqui em cima, ó. Pega a visão aí, ó. Pega a visão. Inclusive já joguei em um dos grupos aí e o pessoal respondeu. Vamos ver se eles estão certos. Olha só, o trecho de um circuito lógico utilizado em um sistema de telefonia digital é implementado através de duas portas lógicas do tipo OU. 3 portas inversoras, que é o não, né? Eu esqueci de falar para vocês, o inversor, né? Que é a porta não, composta pela porta não. E duas portas do tipo E, conforme a figura abaixo. A expressão booleana da saída S do circuito digital mostrado na figura abaixo, né, que agora está em cima, é... Aqui tem as alternativas. A, NAND B... Não, NOR, né? A, NOR B, E, C, ou C e D. A, NAND B, ou não C, ou C. Vamos ver isso daqui. Vamos resolver? Vamos lá. Então, aqui está o circuito, tá? Coloquei assim justamente para você ver o meu mouse, para não ter contraste do mouse, tá? Então, você deve estar vendo o meu mouse aí. Então, aqui está a porta OU, né? Aqui tá a porta NOT, o OU, o AND, NOT, AND NOT. Observa aqui que ele barra a saída, né? Então aqui é o NAND, né? Tá? Então eu posso fazer um NAND com um AND e um inversor, tá? E aqui tá barrando C, vamos fazer essa parada então. Vamos, nossa meta é descobrir o que sai aqui, ó, tá? Então, né, excluir essa daqui e o NAND lá embaixo, o inversor em cima e o inversor embaixo. E o NAND embaixo e o inversor em cima. Troquei, desculpa. Então, novamente, você tem o A, B, C e D. Então, novamente, a precedência da esquerda para a direita. Vamos fazer esse OU, o NOT e esse AND. Depois, nós vamos fazer o OU. Vamos pegar para exercitar um pouco, vamos pegar esse NAND aqui, tá? Essa porta AND e o NOT aqui. Vamos fazer como fosse NAND. E o inversor lá em cima também nós vamos fazer, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Sempre observando as entradas. Sempre observando as entradas. A gente vê aqui. O que entra aqui é a entrada A. Na primeira entrada é o A e na segunda entrada é o B. Logo que eu tenho A ou B saindo aqui, tá? Aqui, o C passa por um inversor, logo aqui eu tenho um C barrado, tá? E aqui, ó, veja bem, aqui eu tenho o C na primeira entrada aqui e na segunda entrada eu tenho o D. Logo aqui eu tenho C e D, tá? Agora vamos
vamos para essa segunda aqui. Então, aqui nessa primeira entrada, ó, eu tenho o A ou B. Tá vendo aqui que ele tá ligado aqui. Ele tá saindo daqui, tá ligado aqui, tá? Se tivesse aqui, seria A ou B barrado, tá? Então, se esse conector tivesse depois do inversor, estaria barrado. Mas ele está antes do inversor, então ele não está invertido ainda. Tá? Ele só inverte quando ele entra na porta e sai lá no outro lado com o sinal com valor invertido. Mas aqui nesse OU eu pego o A ou B. Tá entrando aqui. Aqui na segunda porta tá entrando o C barrado, tá? O C barrado. E na terceira, mesma coisa que lá de cima. Tá entrando o C e D. Logo, eu tenho aqui o A ou B, ou C barrado, ou C e D, tá? Então essa é a resposta, tá? Agora vamos esticar um pouco fazendo o inversor aqui em cima e o NAND lá embaixo, né? E o AND e o NAND, né? Vamos fazer já invertido aqui, tá? Tá? Então, logo, eu tenho aqui, que entra aqui, na minha primeira entrada, é o A ou B, ou C barrado, ou C e D, nessa primeira entrada. E na segunda entrada, eu C e D, tá? Tá? Então, logo a minha expressão aqui ficaria A e B, A ou B, ou C barrado, ou C e D, e C e D. Mas como eu tenho um inversor lá, eu inverto tudo, tá? Logo o meu valor fica essa belezura aí. C e D, ou C barrado, ou A ou B, e C e D barrado. C e D barrado. É um NAND aquilo ali, tá, gente? Tá? Ou seja, um NAND, ou uso ele próprio, ou posso fazer um NAND invertendo a saída do E. Então, quando você tem lá implementar um circuito, quando você vai implementar o circuito, você tem o 6, essa belezura aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. 6. C. Deixa eu ver aqui. Circuito integrado. Circuito integrado. Ó. Quer ver? Olha só. Que o exemplo aqui, ó. Olha só. Então eu tenho esse circuito integrado aqui, ó. O 74LS32 é um OR, tá? Então eu tenho aqui, ó. Quer ver? Eu tenho mais exemplos aqui, ó. Eu tenho com E também. Então cada tipo é um tipo de porta, ó. S11, se não me engano, é o END, não me lembro, faz tempo que eu não mexo, ó. Aqui, ó. Um CI com poucas portas, com pouca saída. Aqui já tem mais,
tá? Ó, circuito. Como lá dentro, é como lá dentro tivesse, é como lá dentro, como lá dentro tivesse as portas, né? Um lado entra e outro lado sai. Aí vem aqui também a alimentação, tudinho do CI, né? Alimentação do CI, o terra, né? O positivo, o negativo e as saídas das portas. Então vem o positivo, terra, o negativo. Então aqui, se aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2 dá 4. Tem que ter 4 aqui. Então 3, ó. Alimentar positivo, negativo e terra. Tem 4. Tem 4 aqui, não entendi. É o positivo, terra. 4. Agora eu não me lembro quais são as saídas aqui, mas normalmente, dependendo do CI, é 2 entradas para uma saída. Então você vai ter que montar ali os teus circuitos ali. Por isso que é interessante vocês dominarem a simplificação, reduzir, né, a tua expressão. Consequentemente, tu vai reduzir o custo do seu projeto, porque tu vai ter gasto, vai utilizar menos circuito integrado e, vai ter o mesmo resultado, tá? Tá bom? Então vamos voltar lá pro nosso esqueminha, da resposta lá do nosso esqueminha, né? Então logo a resposta da questão é o A mais B, é A ou B, ou C barrado, ou C e D, tá? Calma aí, olha aqui, ó, é esse daqui, ó, CD barrado, A e B, A e B, C barrado, C e D, tá bom? Ó, AB mais C barrado mais C e D. Não, calma aí. Tá errado isso daqui, calma aí. Calma aí. Eu fiz errado, calma aí. Ele simplificou. Ele simplificou, ele cortou um. Tá certo, é aí. Aqui ele cortou o segundo C, o C e D aqui, ó. Ele cortou, ele simplificou. Vocês entenderam? Porque se fosse implementar isso daqui, perdão, aqui, ó. Ih, Léo, esquece o que eu falei. É a saída S. Então tá certo. É a saída S. Eu tô vendo a saída de baixo aqui. Não, não. Tá certo. É a saída S. É essa daqui, ó. Essa é a resposta aqui, ó. Então, tá certa. Tá certo.
A ou B, A ou B, C barrado, C e D. É aí, tá bom? Eu tava, eu tava considerando esse NAND aqui, mas não. É a S. Você viu? Você viu como tem que prestar atenção para responder uma questão dessa? Você viu? Porque você pode errar ali por um detalhe. Como eu quase errei com vocês, a questão aqui por conta de um detalhe, tá? E esse tipo de questão aqui, esse tipo de questão é muito comum em concurso. Então você tem que dominar aí, tá? Então, tudo certo, tá? Reveja, se você não viu, reveja esse vídeo, pratique, porque a prática leva à perfeição. E qualquer coisa me chama lá no WhatsApp, tá bom? Forte abraço, bons estudos para vocês e até mais.